Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei quando você vai estar assistindo esse pretenso podcast. Eu sou Luciana Garcia, maternidade atípica e inclusão. Esse é o tema do meu trabalho. Estou muito feliz que você esteja aqui comigo hoje, depois de uma breve pausa, não tão breve assim, como diriam alguns, mas para o universo da maternidade atípica, onde tudo dura a vida toda, é uma pausa pequenininha dentro do nosso horizonte de eventos. E eu voltei aqui hoje, especificamente na data de hoje, porque as coisas me abalam e eu não consigo ficar quieta. Daqui a pouco a gente vai trazer o nosso sistema de entrevistas que vocês já estavam acostumados, quem costuma acompanhar aqui o canal, quem me conhece. Então, em breve, a gente vai ter convidadas, e digo convidadas porque são todas mães atípicas nessa nossa nova temporada, e eu acho que vai ser muito legal, eu espero que vocês gostem. Mas antes de falar disso, eu queria falar sobre um tema que está na moda, que está sendo discutido em vários lugares, pelas pessoas que trabalham com a educação, pelas pessoas que trabalham é, com a pedagogia, com as famílias atípicas que estão muito assim inquietas com relação a esse tema polêmico, onde o ano passado a gente teve aí uma discussão em cima de uma lei específica a respeito da educação especial e da escola inclusiva. A gente sempre fala que não existe nenhuma escola que seja completamente inclusiva, né? Eu, inclusive, trago, com perdão do trocadilho, essa diferenciação de inclusiva e de pertencente em alguns dos conteúdos que eu costumo trabalhar. Mas o que me trouxe até aqui hoje, gente, é algo que me deixa assim muito mexida e eu não sei por onde começar. Não vou citar nomes porque eu não gosto de dar cartaz para quem faz alguma coisa que eu não gosto ou que eu discordo, porque a gente sabe que na internet isso acaba reverberando de uma forma que é o contrário daquilo que a gente queria. É uma forma que a pessoa acaba tendo mais visibilidade, porque daí todo mundo vai atrás para saber o que está acontecendo. Mas nós já vamos entender todo esse rolê. É um post que eu tirei do meu Instagram e eu faço, que nem a minha querida Rita Jorge, eu estou imprimindo as coisas para poder ler aqui com mais tranquilidade e vou lê-lo aqui na íntegra para vocês entenderem o porquê do meu incômodo. Então, era um card, né, um post estático que dizia assim: parem de criminalizar os professores dizendo que eles não sabem fazer inclusão. Nunca haverá uma formação capaz de dar conta de tantas situações diferentes. É hora da escola especializada. O Brasil pede isso urgente. Quanta coisa para falar que isso daqui daria assim, um filme daqueles de 3 horas de duração com uma trilogia. Mas vamos lá, vou tentar manter esse conteúdo aqui em mais ou menos 1 hora, que é o que eu costumo fazer no Conversas Atípicas. Nunca haverá uma formação de dar conta de tantas situações diferentes. Bom, essa formação se chama vida. E no caminhar da nossa existência, quando a gente tem contato com a deficiência, quando a gente tem contato com pessoas diversas, a gente vai adquirindo um tato. Hoje eu estou cheia de trocadilhos, né? Mas quando a gente tem contato com a diversidade, a gente vai adquirindo um tato maior para aprender a lidar com as situações. Então, quando eu sou uma pessoa que eu digo que eu defendo a diversidade, e aí eu digo que não tem nada que seja capaz de dar conta de todas essas situações, eu estou mostrando que eu não defendo a diversidade da forma com que eu estou falando. Eu preciso compreender aqui que, assim, o momento que a gente está vivendo hoje
né? 2026, essa época em que a gente está começando a descobrir a inteligência artificial, que a gente está vivendo, eu faço parte da primeira geração que teve o digital e o analógico ao mesmo tempo. Quando eu nasci, tudo isso aqui era mato, não existia a tecnologia que tem hoje, né? Quando os meus pais nasceram, não existia praticamente nenhuma tecnologia dessas que nós mais usamos hoje. Hoje eles são pessoas que utilizam a tecnologia, que a tecnologia permeia a vida deles. Então, a gente está numa fase histórica de transição, ok? Vamos compreender isso. Isso é muito importante. Mas, bom, se a gente está numa fase de transição, é porque a gente saiu de um lugar e a gente está querendo chegar em outro. Esse lugar que a gente quer chegar, a gente só vai chegar nele se a gente percorrer o caminho. Se nós nos fecharmos para a inclusão da diversidade dentro das escolas, isso não vai acontecer nunca. E aí eu preciso falar aqui de uma coisa que eu começo a entender com mais propriedade agora. Quando eu comecei o Conversas Atípicas, a minha proposta inicial de trazer pessoas para falar aqui era muito de poder entender o que acontecia na diversidade, entender como as pessoas olhavam para a diversidade, as pessoas atípicas olhavam, né, para a diversidade e também os profissionais que atendem, se relacionam e que transitam nesse universo. Muito bem. E aí, já se passaram 4 anos desde que eu tive o diagnóstico da minha filha. E como jornalista, pós-graduada em humanidades, chata de plantão, humanista, feminista e outros istas por aí, eu começo a me sentir num local de conforto de falar sobre algumas coisas que eu muito pesquisei, muito estudei, e vocês podem ver nas minhas redes sociais que eu estou em tudo quanto é evento que tem sobre síndrome de Down, sobre que é a minha área de interesse, porque a minha filha tem síndrome de Down, mas enfim, eu estou sempre lendo, estudando, pesquisando e querendo saber sempre mais. E aí, o ano passado, eu tive o privilégio de estar no Congresso Ibero-Americano de Síndrome de Down, que aconteceu ali em Campinas. É um evento da Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down e da Federação de Síndrome de Down também. E foi um evento incrível, 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 incrível. Só tenho a dar os parabéns para os organizadores desse evento, porque assim, ele começou que 1/4 das pessoas palestrantes eram pessoas com deficiência. E isso muda completamente o jogo, porque a partir do momento que eu boto as pessoas com deficiência no palco, que eu boto as pessoas para falarem, a gente começa a perceber como é possível fazer uma série de coisas que a sociedade costuma dizer para elas que elas não podem, e segundo, que a gente começa a ouvir a voz das pessoas com deficiência sem intermediários. Isso é fundamental. Eu tinha um receio muito grande quando eu comecei a fazer esse trabalho, porque eu não sou uma pessoa com deficiência. Apesar de ter convivido a minha vida toda com várias pessoas com deficiência, eu sempre digo que a minha ficha só foi cair, e que eu sou uma capacitista em desconstrução, a minha ficha só foi cair quando eu tive a minha filha, porque aí o sapato apertou mesmo, e aí eu digo, opa, peraí, está na hora de olhar para isso de uma outra forma. Eu não posso mais me isentar dessa discussão. Então, assumo isso sem problema nenhum, e fico muito feliz quando eu encontro pessoas que conseguem virar a chave antes da pedra apertar no sapato. Se você é uma dessas pessoas, meus parabéns, continue aqui com a gente precisa de mais pessoas como você. Mas, enfim, nessa caminhada, eu tive nesse congresso e eu tive o prazer de conhecer e de trocar ideia e assistir a palestra do professor Davi Rodrigues, que é um dos conselheiros da educação de Portugal.
que esteve presente nesse evento e ele trouxe um relato maravilhoso do que foi feito na educação de Portugal, e eu vou falar hoje um pouquinho sobre isso com vocês. Bom, vamos lá. Então, o que acontece? O ano passado, quando começou essa discussão de a inclusão tem que ser dentro das escolas, ou as pessoas com deficiência precisam de escolas especiais, a lei queria que obrigar as escolas e as pessoas com deficiência a frequentar a escola regular, e aí existe uma série de aparatos que nós construímos ao longo dessa caminhada, que eu disse que a gente começou lá atrás, né? E a gente está querendo chegar num outro lugar. Ao longo dessa nossa caminhada inclusiva, a gente criou uma série de aparelhos para dar suporte para alfabetização e para o desenvolvimento das pessoas com deficiência. Isso é muito legal, isso foi muito bacana durante um tempo considerável da nossa história. E isso ainda é necessário para um grupo menor ainda de pessoas, para um pequeno grupo de pessoas com deficiência que tem muitos comprometimentos. Essas pessoas ainda continuam precisando de uma instituição que tenha um olhar dedicado para elas. No entanto, a escola regular não oferece prejuízo para essas pessoas. Por quê? Porque o convívio social, o estar no meio do diferente, ele faz bem não só para a pessoa típica, que está aprendendo a olhar para a deficiência, mas para a pessoa com deficiência. Porque isso estimula, isso faz com que elas se sintam vivas, pertencentes, e que elas possam ter outros exemplos para parear, para além daquelas pessoas com deficiência que elas já conhecem. Porque o que acontece, vamos dar um exemplo aqui breve, com uma pessoa que ela não é oralizada, mas que ela tem um potencial de se tornar oralizada. Se ela começa a conviver só com pessoas não oralizadas, a tendência é o quê? Que ela não se oralize. Por quê? Ela percebe que o entorno, que os pares delas são pessoas que não se comunicam verbalmente e está tudo bem. Só que nós precisamos entender também que, conforme a gente vai oferecendo estímulos para essa pessoa, ela pode chegar em lugares inimagináveis. E aí, voltando ao professor Davi, o que ele nos trouxe de riqueza de conhecimento sobre essa transição que eles fizeram há 15 anos atrás lá em Portugal. Em Portugal, hoje, segundo ele, não existem escolas especializadas, que seriam as nossas APAES, que seriam os nossos pestalozes e etc. Desculpa, gente, esqueci de pegar água hoje. Lá, eles pegaram essas equipes, essas pessoas super especializadas que estavam dentro dessas escolas e levaram essas pessoas para dentro da escola regular para ajudar no manejo e para ajudar a capacitar os professores com relação às deficiências. Então, assim, não é que essas pessoas passam a trabalhar dentro da escola. Essas pessoas têm um centro especializado, um núcleo de apoio ali, aonde, quando a escola tem uma demanda específica, de uma questão específica, de um aluno específico, a escola entra em contato e diz assim, olha só, Secretaria de Educação, a gente está com um problema pontual aqui, com esse aluno X, que a gente não está conseguindo fazer isso, isso e isso, ou que o aluno está se comportando dessa forma e a gente não sabe como lidar. Tem como mandar alguém aqui para mim? E aí eles mandam um profissional que vai para a escola, fica um determinado tempo ali para fazer a adaptação desse manejo e depois ele se retira da escola. Por quê? Porque as pessoas precisam ter um espaço de liberdade com os seus pares. Então, assim, tem alunos que podem ser que precisem, num primeiro momento, de um acompanhante em tempo integral. Porém, à medida em que ele vai se ambientando naquele universo onde ele está inserido, é muito possível que os próprios alunos que convivem com esta criança, com este jovem, com essa pessoa
comecem a entender como podem fazer para ajudá-lo nos momentos que ele precisa, de modo que este profissional que está dentro de sala de aula, ele não precisa ficar o tempo todo dentro da sala de aula. Porque concorda comigo que ter um adulto no meio de um monte de criança tira a fluidez da dinâmica infantil, a fluidez da dinâmica do adolescente. E isso eles não podem perder. Essa dinâmica, alunos em maioria e o professor em minoria, ela existe para deixar os alunos livres o suficiente para exercer a sua individualidade e para serem espontâneos e para poderem se sentir entre os seus. Então, a partir do momento que eu tenho um adulto lá no meio da sala, do lado de uma criança ou de um jovem, os outros jovens, as outras crianças que estão no entorno, não vão se sentir à vontade de serem eles mesmos ali. E a gente precisa dar oportunidade para as crianças, para os jovens, de fazerem esse treinamento, né, de exercerem a sua individuação. Então, é muito importante que a gente entenda, assim, que o auxiliar de vida escolar, ele está na escola, e ele entra e sai da sala, ele transita na escola para poder auxiliar aquele aluno em momentos específicos, mas que ele não é um pajem, que ele não é uma dama de companhia que fica ali o tempo todo só em cima daquele aluno, e que aquele aluno com deficiência não tem a oportunidade de também exercer a sua individuação. Porque existe uma confusão muito grande na cabeça das pessoas, a gente precisa falar sobre isso, que é a capacidade que o ser humano tem de exercer pensamento crítico, de exercer e desenvolver a sua personalidade e de exercer a sua individuação. Todo mundo tem essa capacidade em maior ou menor grau, não importa se essa pessoa tem deficiência intelectual, se essa pessoa tem paralisia cerebral, se essa pessoa é oralizada ou não. Todo cérebro aprende, todo cérebro é capaz de aprender. E tem o seu universo particular que precisa ser respeitado, desenvolvido e explorado. A gente precisa dar condições para que essa pessoa ela vá para o mundo, experimente o mundo da maneira com que é possível para ela, mas da melhor maneira que o mundo possa ser apresentado para essa pessoa, porque a gente vê, sim, e você que me acompanha aqui cansou de ver já exemplos que nós trouxemos, exemplos que eu trouxe particularmente, de pessoas que tiveram oportunidades transformadoras na sua vida. E tudo que as pessoas com deficiência querem hoje é isso, é oportunidade. Então, voltando aqui para este post abençoado do Instagram, que eu não consigo parar de pensar nele o tempo todo, desde que eu vi, eu vou ler a legenda para vocês. Oh, meu Deus! O Brasil clama pelas escolas especializadas em TAEA. Clama. O Brasil clama, é uma coisa forte, né? Eu estou muito assim... Eu digo que esse ano eu tenho uma campanha da fraternidade interna. Para quem não sabe o que é isso, a maior parte da minha vida eu estudei em colégio católico. E o colégio católico, né, a igreja católica tem essa mania da campanha da fraternidade. Então, lança uma campanha e com um tema específico, e aquele tema permeia as ações do ano inteiro, na igreja, na escola, etc. E aquilo sempre foi uma coisa muito curiosa para mim, eu ficava me perguntando por que daquilo. E agora que eu sou uma adulta, eu criei a minha própria campanha da fraternidade íntima. Então, todo ano tem um tema que eu digo assim, esse é o tema de 2026, e é isso que eu vou trabalhar na minha vida, no meu pensamento. E o meu tema, o tema da campanha Luciana 2026, é nomear. E aí, quando eu vejo essas coisas que tentam nomear
um grupo específico como o Brasil. O Brasil é muito grande. Eu não posso dizer que o Brasil clama pelas escolas especializadas, sendo que claramente isso aqui é uma opinião que tem nome e sobrenome. Isso aqui é uma opinião de alguém que tem partido e interesses. Então, a gente precisa pensar nisso e desenvolver esse pensamento crítico quando a gente vê esse tipo de postagem na rede social. Por mais que você goste da pessoa, que você siga, gente, sempre, questionem, ensine e ensine a duvidar do que você está ensinando. Exerça o pensamento crítico, ensine seus filhos a exercerem pensamento crítico. Vamos seguir aqui. É hora de mudança. Já está comprovado que o processo de inclusão que está aí é um fracasso. Está comprovado isso? Por quem? Cadê o laudo que comprova isso? Quem são essas pessoas que dizem que a inclusão que está aí é um fracasso? Me desculpa, mas assim, me parece uma coisa extremamente tendenciosa, porque temos muitas pessoas que se beneficiam do processo de inclusão, não só escolar, mas do mundo. A minha filha é uma delas, mas eu tenho exemplos aqui que eu vou ficar até depois de amanhã, só para falar das pessoas que eu conheço. Não, nós não podemos chamar de fracasso um evento que está em andamento. Nós não chegamos lá ainda, no nosso pote de ouro, na nossa sociedade perfeita e inclusiva. Nós estamos caminhando para isso. E aí, esse cidadão aqui, ele já quer voltar para trás. Ele já quer, opa, para o mundo que eu quero descer. Aceitamos isso. É tanta reclamação de pais e educadores que nós não podemos ignorar mais. Por que será que tem reclamação de pais e educadores? Será que todos os pais e educadores reclamam? Porque, assim, tirar minha filha da escola regular não me parece uma boa solução para que eu crie, eduque um adulto autônomo e integrado com a sociedade em que ela vive. Isso, para mim, não faz o menor sentido. Temos que pensar em escolas especializadas. Temos que pensar em escolas especializadas, porque não é para todos. Eu não conheço todas as deficiências. Talvez tenham pessoas que precisem muito de alguns atendimentos que só a escola especializada é capaz de dar. Só que a gente não pode nivelar o nosso público por baixo. A gente precisa oferecer para a pessoa com deficiência todas as oportunidades, e veja bem, essa é uma das definições de anticapacitismo. Permitir que a pessoa com deficiência estabeleça os seus próprios limites. Então, não somos nós, pais, educadores, sociedades, profissionais, que vamos estabelecer os limites para as pessoas com deficiência. A gente precisa oferecer para eles o céu, a lua, o universo. Mas eu consigo só dar um pulinho, ó. Eu só consigo chegar até aqui. Tudo bem, então você fica aqui, tá tudo certo. A gente vai cuidar de você da melhor maneira possível. A gente vai te estimular da melhor maneira possível. Talvez você possa ir aqui um pouquinho mais alto, chegar um pouquinho mais. Vamos tentar, de repente, o ano que vem, vamos repensar isso? Como que a gente vai fazer para seguir evoluindo na nossa trajetória? Porque também tem isso. Nós, quando eu digo nós, somos pessoas, ser humano, não é só pessoa atípica. Nós temos os nossos limites e nós temos os nossos momentos. Então, pode ser que agora não seja o meu momento de fazer essa investida brutal na minha capacidade física. Mas daqui a 2, 3 anos pode ser que sim. Ou daqui a 6 meses pode ser que sim. Eu mesma, Luciana, já passei por muitos momentos da minha vida em que eu queria fazer mudanças drásticas e eu falei assim, putz, eu quero muito fazer isso, eu preciso fazer isso, eu sei que eu tenho que fazer isso, mas agora não está dando. Deixa eu colocar aqui esse projeto no bolso
Porque daqui a pouco, lá na frente, depois que eu terminar de resolver esses BO que eu estou resolvendo agora, eu vou lá e aí eu injeto esforço, injeto dedicação nisso aí para fazer isso acontecer. Então, também tem esse lugar. Não é porque agora ele não pode que ele nunca vai poder. E aí vamos voltar lá, porque senão me empolgo, só vou ficar falando disso. De um lado, os pais querem e esperam uma escola clínica, e do outro, os professores reclamam, entre parênteses, com toda a razão, já é uma opinião dele aqui, dos excessos de cobranças. Gente, veja bem, o pai do aluno típico não reclama da escola? Se ele não reclama da escola, ele não reclama diretamente na escola, mas da escola eu tenho certeza absoluta que ele reclama, porque ninguém está satisfeito com a escola, porque o papel da escola também, professores se sintam abraçados, o papel da escola não é agradar todo mundo. Nós temos que entender que a gente está criando cidadãos que sejam melhores do que os seus pais. Então, nem sempre o que os seus pais pensam ser melhor para esses filhos é o que de melhor a gente pode oferecer. E está tudo certo. O importante é que a gente esteja sempre atentos para essas demandas e que a gente consiga jogar o prisma da comunicação não violenta em cima dessas conversas de pai, família, escola, diretor, clínica, rede de apoio, para que a gente entenda o que é uma necessidade minha que não está sendo atendida, o que é uma dor íntima que eu tenho, que eu carrego da minha vivência, e o que é uma falha estrutural real e pontual que está acontecendo ali naquele momento. A gente precisa pensar sobre isso o tempo todo, sempre que a gente tem debates construtivos e que são para o bem dessa caminhada, que são sempre para tentar melhorar as coisas para todos. E aí voltamos lá. Professores não são terapeutas e tampouco médicos. E os médicos que vivem falando como a escola deve atender não são educadores. Bom, os médicos, não é que eles têm que falar como a escola deve atender. O papel da medicina e o papel da saúde, de uma forma geral, da fisioterapia, da psicologia, da terapia ocupacional, da fonoaudiologia, de todas essas terapias complementares, né, aí do neurodesenvolvimento, elas estão aqui para nos ajudarem a compreender por que esta criança se comporta da forma com que ela se comporta. E o que a gente pode fazer de intervenção para ajudar essa pessoa a performar na sua máxima potência, que é uma expressão que eu gosto sempre de usar, sempre, sempre, sempre. Performar na sua máxima potência é algo muito individual, é algo meu. A minha máxima potência é uma, a máxima potência da outra pessoa é outra, a sua que está me ouvindo, está me vendo, é outra. Gente, faz tempo que eu não faço aqui, esqueci de fazer a minha autodescrição aqui no começo. Me perdoem, para quem estiver somente me ouvindo, eu sou uma mulher branca, de olhos e cabelos castanhos, eu tenho um cabelo levemente ondulado, que está na altura dos ombros, eu uso um óculos num formato levemente gatinho, tartaruga com detalhes em azul, eu tenho uma correntinha dourada, com brincos dourados também, tudo com um olhinho, parece um olho grego, estou usando uma blusa vermelha, de alça, regata, e atrás de mim tem um fundo azul com uma parede cheia de quadros. Me perdoem por não fazer a minha audiodescrição, já estava perdendo a mão de fazer isso aqui. Então, voltando, a gente precisa compreender isso, que o papel da saúde é esse de orientação, e que não é que eles querem ensinar como você deve dar aula. O seu conteúdo, a sua expertise como professor
ela é riquíssima, ela é única e ela é só sua. Porém, eu vou fazer uma parte aqui para contar essa história que eu acho maravilhosa, que eu tinha uma professora no ensino médio que ela dizia assim, olha, quando um aluno não entende alguma coisa, a culpa é do aluno. Quando 5 ou 10 alunos não entendem alguma coisa, a culpa é do professor. Isso ela dizia lá nos anos 90. Aí eu olho para essa fala e penso assim, nossa, a gente estava falando de uma época em que não se existia a conscientização que a gente tem hoje a respeito da diversidade. E que mesmo dentro daquela turma em que parecia que não existiam alunos atípicos, existiam várias questões do neurodesenvolvimento ali que podiam estar camufladas entre as pessoas. Porque o nosso sistema de ensino, né, que caminha para o vestibular, que conduz a pessoa a um conhecimento que leva para, teoricamente, para o mercado profissional, ele é um trator, né? Ele passa por cima de muitas coisas e ele te obriga a fingir muitas vezes que você está dando conta de alguma coisa que você não está dando. E eu entendo que isso também é um treinamento, de certa forma, para a vida real, porque no mundo as coisas, o mundo não espera a gente se organizar para acontecer. Muitas vezes na vida a gente vai precisar dar conta de uma série de coisas que a gente não estava planejando, ou que a gente não estava pronto para aquilo ainda, que a gente foi pego de surpresa. Então, essa coisa de se adaptar ao ritmo escolar, ok, faz parte também de um treinamento, isso tem um valor, mas é um valor que não é mensurado pelas notas e pelo boletim, por esse sistema de avaliação que aí está. Então, a gente precisa fazer um ajuste do que a gente entendia até agora como educação, como sistema de avaliação e como sistema de ensino, e nós precisamos começar a caminhar no passo de 2026. A gente não pode continuar olhando para a escola da mesma maneira que a gente olhava em 1950. Porque isso, gente, é a mesma coisa que dizer que a Terra é plana. Isso é um negacionismo arcaico, é uma coisa que não dá mais para segurar. Eu confesso para vocês que eu fico perplexa de ver isso aqui de novo. Não adianta, não vou colocar nos comentários da onde que eu peguei isso aqui, mas isso surgiu de uma pessoa influente que vocês até conhecem, talvez até conheçam e talvez até, assim, ouvindo a conversa aqui, reconheçam quem é essa pessoa aqui, mas é uma pessoa que se diz um educador, né, influente e tal, define a influência, para o bem e para o mal, né? Mas que me deixa perplexa nesse sentido de, assim, até de me questionar se isso aqui era com o objetivo de fazer alguma métrica de rede social. Ai, desculpa mais uma vez. De criar alguma métrica de rede social, de criar polêmica, de gerar alcance, ou se realmente essa pessoa pensa isso, né? E quero acreditar que pensa porque postou. Bom, não há uma só disciplina de licenciatura pedagógica na formação de medicina. Quem sabe não seja a hora da gente ter? Né? Por que não? Interessante. Quando nós pais pensamos em inclusão, o pensamento vem mediante a necessidade que gente tem do nosso filho, que a gente tem. Foi estranha essa frase aqui, hein? Quando nós pais pensamos em inclusão, o pensamento vem mediante a necessidade que a gente observa, talvez, do nosso filho. Tá ok. Talvez seja a hora também, querido, de a gente pensar em ter na faculdade de medicina não só
a disciplina de licenciatura pedagógica, mas disciplinas e conteúdos voltados para a diversidade, né? E para a inclusão também. Como que a gente trata um paciente que é uma minoria? Como que a gente dá uma notícia sobre uma doença rara? Como que a gente dá uma notícia sobre uma síndrome? Ou sobre um nascimento que ocorreu de uma maneira que não estava sendo vista antes nos exames, né? Como que a gente fala com a família ou com a pessoa a respeito dessas questões? Também é algo que não tem, que a gente poderia pensar sobre, né? Pensamos, voltando, tá, gente? Pensamos nas condições dele e o que queria ser oferecido para cujos filhos são alunos de inclusão. Eu acho péssimo esse termo, aluno de inclusão, porque quando eu falo que um aluno é de inclusão, ele já não está incluído. Eu não gostaria e não gosto que a minha filha seja chamada de aluna de inclusão, porque ela não é uma aluna de inclusão, ela é uma aluna. Ponto. E aí, quem precisa fazer a inclusão não é a minha filha, é você, professor, que está dando aula para ela, é você, diretor de escola, diretor pedagógico. Quem precisa compreender o conceito de inclusão somos nós adultos, porque a criança, ela nasce e ela se relaciona com os outros sem o menor problema. A inclusão, a necessidade de um processo de inclusão, ela surge a partir do olhar do aluno. Então, assim, já achei que ele foi muito infeliz, e também as 120 mil pessoas que o seguem me perdoem, porque também achei infeliz seguir um cara desse, se bem que tem gente que segue só para fofocar, né? Para ver se você viu o que fulano escreveu, que absurdo, tem isso também. Bom, seguindo a frase aqui, os alunos de inclusão estão pensando o mesmo, esperando o mesmo e do mesmo professor. Aqui achei assim que foi muito, muito duro, porque é lógico que todo mundo não está esperando, ninguém está esperando a mesma coisa de ninguém. Gente, se eu tenho mais de um filho, cada filho demanda de mim e tem expectativas a respeito de mim de forma diferente. Então, assim, não vai existir unanimidade nunca. E é muito cafajeste da nossa parte subentender que as pessoas típicas todas concordam com o meu estilo de ensinar. Olha que querido que eu sou, que fofo. Eu ensino desse jeitinho meu aqui, ó, que todo mundo que é típico adora. Todo mundo que é típico acha o máximo a forma que eu ensino e todo mundo aprende igual. Todas as notas dos meus alunos são as mesmas, só que não, né? É ridículo isso aqui, no mínimo. Não há no mundo um profissional capaz de atender às expectativas de um feixe enorme de pais e diante das singularidades de cada aluno de inclusão. Sejamos honestos e humanos. Agora sim, eu acho que quem não está sendo honesto e humano é o nosso colega aqui. Porque, gente, se ele diz que existe um número enorme de pais, de alunos de inclusão, então é porque não somos uma minoria tão insignificante como queriam contar para a gente que a gente era, né? E não somos mesmos, tá? Por isso que nós precisamos do nosso espaço, aquele espaço pelo qual a gente paga por impostos. Ah, mas é que esse pessoal não paga imposto, que não sei o quê, que é tudo de graça. Tudo... Quando eu compro qualquer mercadoria, eu estou pagando impostos. Há impostos embutidos naquela mercadoria. Mesmo que essa pessoa só frequente o SUS, só frequente escola pública, que essa pessoa ganhe BPC, viva de BPC, viva de auxílio do governo. Toda a mercadoria comprada com esse dinheiro, tudo que ela consome, cada sabonete, cada artigo de higiene, cada roupa,
Cada coisa tem imposto embutido, tudo no mundo custa. Não adianta a gente fingir que não. Então, assim, esse dinheiro que está circulando por aí, e pelo qual essas pessoas que escolhem pelo que elas vão pagar, é um dinheiro que está embutido de imposto. Então, por mais miserável que sejam as pessoas financeiramente, elas são pagadoras de impostos, elas são contribuintes e elas têm o direito de receber educação inclusiva e de qualidade. Aí, no final, aqui ele perde a mão, né? Não, não dá, não dá, não dá. O modelo único de escola que há no Brasil não é e nem nunca será capaz de realizar a pesquisa inclusão. Não entendi o que é pesquisa inclusão. Talvez seja ignorante eu, me perdoem. Mas, assim, acho que ele perdeu a mão aqui também no calor de querer fazer um manifesto a respeito de alguma coisa que aconteceu, talvez no dia dele, na semana dele, não sei. E aí ele veio aqui com essa revolta. Mas, assim, me surpreende muito, e é claro que, guardadas as devidas proporções, eu entendo que essa pessoa aqui é uma pessoa que já tem certa influência nas redes sociais, e aí está fazendo lá um meizinho do autismo, todos os postzinhos com os seus quebra-cabeças ali e tal, mas é uma pessoa que se propõe olhar para a educação como um todo. Então, talvez tenha visto lá no seu algoritmo que a maioria das pessoas e dos professores, talvez dos educadores que o seguem, que acompanham o seu trabalho, que o curtem, sejam pessoas que estão cansadas de levar porrada, tenha feito esse manifesto aqui para ver o que geraria, né? E gerou, de fato, até o momento em que eu fiz essa impressão aqui, esse print, 21 mil likes. 21 mil likes, vou pensar aqui, grosso modo, que seriam 21 mil professores. É um número muito pequeno de professores se a gente for pensar em Brasil, né? Então, é claro que a gente sabe que não tem o alcance que deveria ter, né? E que tem muita coisa na rede social para a gente acompanhar tudo. Mas, assim, eu entendo que esse mesmo professor que deu um like aqui, que falou assim, porque eu estou cansado das demandas, porque os pais só pedem, que os pais só querem. Senta, professor, senta um dia da sua vida na cadeira do pai atípico, da mãe atípica, e depois você vem aqui para a gente conversar. Senta um dia na cadeira dessa pessoa que só recebe porrada do mundo, que só recebe não, que só recebe olhar torto, que só recebe julgamento, e depois a gente vai conversar. Então, assim, eu acho que a gente precisa de ter um olhar mais condescendente com o que é, teoricamente, a opinião do outro. Porque depois que a gente começou a vivenciar as redes sociais, o que aconteceu? Parece que a gente está o tempo todo convicto de tudo, certíssimo, por cima da coisa toda, que eu não vou falar aqui um palavrão para não me desmonetizar, e que a gente não tem a possibilidade de mudar de opinião, de mudar de ideia. E isso é muito prejudicial para a gente. Eu estou sempre disposta a mudar de ideia. E oxalá vocês vão ver aí nos meus conteúdos todos que em algum momento alguém vai dizer assim, mas lá atrás você disse isso lá atrás, hoje, outro dia, estou dizendo outra coisa. Me permito olhar para o divergente, me permito pensar com a cabeça do outro, a partir do ponto de vista do outro. Porque a pessoa que está conversando com a gente e que está discordando da gente, ela vem de uma outra origem, de uma outra vivência, e ela está sentada numa cadeira diferente da nossa.
Então, assim, se eu não olhar para este contexto todo, para a complexidade que é um ser humano, eu vou ser muito rígida e muito limitada no meu parecer. Porém, quando chega uma coisa dessa daqui na minha frente, com tanto suco de ódio, eu sou obrigada a me manifestar. Porque a gente não pode tolerar os intolerantes, senão a gente vai ser engolido por eles. Esse paradoxo da intolerância, ele talvez seja a única premissa que precise estar sempre piscando na nossa cabeça. Porque por mais querida que eu seja, por mais gente boa que eu seja, por mais compreensiva que eu seja com relação às dores dos professores, eu gostaria de questionar esses mesmos professores. O que teria sido da vida deles se eles tivessem sido educados em homeschooling, por exemplo, dentro de casa, sem ter a possibilidade de socializar com outras pessoas, sem ter a possibilidade de exercer pequenos confrontos no seu dia a dia para formar a sua personalidade, para formar a sua resiliência, para formar a sua capacidade de superar obstáculos e desafios. Será que eles encarariam? Será que vocês encarariam uma sala de aula com 50 alunos ficando ali na frente tendo que dar conta desse povo todo? Certamente que não, porque vocês adquiriram essas habilidades na socialização com outras pessoas. E da mesma forma, as pessoas com deficiência também precisam dessa oportunidade. Então, quando a gente fala de escola especial, que esse termo eu já acho assim horroroso, porque ninguém é especial, todos somos iguais. Quando eu coloco uma pessoa numa categoria de especial, eu estou dizendo que ela é diferente da gente, e que aí ela não tem as mesmas demandas que nós. Quem que é especial? Ah, especial é o artista que pede 200 toalhas brancas de algodão egípcio no camarim. Esse cara é especial, porque esse cara, ele não vê um boleto nunca na vida dele. Esse cara, ele tem uma vida surreal. E a vida da pessoa com deficiência, ela não é surreal para mais, ela é surreal para menos. Porque o que é oferecido para ela é sempre menos. Então, se a gente trata ela como especial, a gente fica fingindo que ela não tem as necessidades reais que nós temos. Que necessidades são essas? Necessidade de educação, de pertencimento, de reconhecimento, de dignidade. E a gente não pode fechar os olhos para isso. Então, eu gostaria, por gentileza, se você se identificou com esse post desse educador, se você é eventualmente esse educador e está vendo esse conteúdo, ou se você em algum momento concordou com esse tipo de pensamento, que olhe com gentileza, olhe com ternura para a vida dessas pessoas que convivem 24/7 com as pessoas com deficiência. E entendam que tudo que nós queremos é o que de melhor um pai e uma mãe pode querer para o seu filho. E que nós temos a certeza de que eles são capazes. Só que nós precisamos que vocês queiram. Então, assim, estamos aqui para ajudá-los. Me ajuda a te ajudar. Eu acho que essa é a mensagem de hoje. E eu queria ouvir de vocês, eu queria ler de vocês aqui nos comentários depois, o que vocês pensam a respeito disso e quais são as impressões que vocês têm a respeito desse conteúdo, tá? Eu vou ficar por aqui hoje, porque eu acho que eu já me estendi, mas eu gostaria muito de retomar o Conversas Atípicas com debates nesse lugar, onde nós somos capazes de ouvir o outro com franqueza, com honestidade e de peito aberto, desarmado,
sem pensar que isso é uma luta. Porque quando a gente fala em luta, a gente já está pressupondo que a gente precisa derrotar alguém. E na educação, esta que hoje chamamos de inclusiva, e que eu gosto de pensar como educação pertencente, que acolhe a todos, a educação universal, a gente precisa que todos ganhem. É um jogo de frescobol, não é um jogo de tênis. Todos precisam ganhar para que a gente possa ter sucesso nessa nossa empreitada. Então, esse foi o primeiro Conversas Atípicas de 2026. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em que horário você ouviu esse conteúdo. Fica comigo se você achou que é relevante esse conteúdo. Compartilha com as suas redes, se inscreve aqui no canal. Até a próxima. Um beijo grande.